RBV Entrevista. Patrocínio Renato Pneus. Nossa família cuidando da segurança da sua. Segundo a Universidade de Oxford, em 2025, a palavra, a expressão do ano foi rage bait, uma isca de raiva. Este é o nosso assunto do RBV Entrevista de hoje, desta sexta-feira, e para que a gente possa entender melhor sobre o seu significado, a expressão, o contexto e também a utilização, eu vou receber agora aqui nos nossos estúdios para um bate-papo os jornalistas diretamente do Jornal Expresso, lá de Portugal. Vou receber aqui Pedro Miguel Coelho, Gonçalo Taborda. Meninos, boa tarde, sejam bem-vindos. Muito obrigado para que a gente possa falar sobre esse assunto que é de extrema importância, não só aqui no Brasil, mas também aí em Portugal. Olá, obrigado pelo convite. Olá, boa tarde, obrigado. Para quem está nos acompanhando, o Pedro comanda o Futuro do Futuro, um podcast do Jornal Expresso lá em Portugal, e um dos episódios foi tratado sobre o rage bait, junto com a presença do Gonçalo Taborda. A gente tem muito, aqui no Brasil, imagino que em Portugal também, a questão do clickbait, que é um assunto que já vem sendo discutido aí há muitos anos, há um bom tempo, e agora a gente vem tendo essa questão do rage bait que, guardadas as devidas proporções, trabalha-se no mesmo patamar do que é o clickbait. Como que nasceu para vocês a ideia de falar sobre isso no Futuro do Futuro? Nós percebemos que existia cada vez mais uma tendência de criação de conteúdos que estimulavam a raiva dos utilizadores, ou seja, termos, por exemplo, comentadores políticos ou até agentes políticos que faziam publicações ou faziam discursos ou vídeos, ou seja, todo o tipo de conteúdos que se possam imaginar, e que o conteúdo era propositadamente feito para gerar uma reação de raiva por parte do utilizador. Ou seja, a raiva estava a ser monetizada, estava a ser explorada para fins financeiros ou económicos nas redes sociais. Então percebemos que isto era um tema. Sobre o clickbait já existia algum conhecimento mais aprofundado, porque as pessoas estavam muito habituadas a lidar com um tipo de conteúdo que gera curiosidade para gerar clique. O rage bait é um bocadinho mais recente e um bocadinho mais subtil, ou seja, às vezes as pessoas não dão conta que estão a ser apanhadas naquela isca, enquanto o clickbait eu acho que já está um bocadinho mais percepcionado por parte dos vários utilizadores, dos vários usuários, como dizem aí no Brasil. O clickbait às vezes também pode ser rage bait. Ou seja, podem ser criados títulos, podem ser criados copies que geram curiosidade e ao mesmo tempo geram esta irritação, ou seja, uma irritação tão pronunciada que as pessoas têm curiosidade de perceber que absurdo é este que me está a deixar tão chateado. Vocês passaram por um processo eleitoral aí, a questão de pouquíssimo tempo agora neste ano. Vocês observaram muito a questão do rage bait em cima do que foi construído aí no processo das eleições? Eu posso responder neste caso, até porque eu fiz também um trabalho sobre a presença dos dois candidatos presidenciais que foram à segunda volta das eleições, portanto António José Seguro e André Ventura. Acabou por vencer António José Seguro. André Ventura é do partido de extrema-direita aqui de Portugal, o principal, o Chega, e uma boa parte, de facto, do conteúdo dele durante as semanas antes desse ato eleitoral foi, de certa forma, a tentar provocar algum tipo de reação, neste caso, do adversário. Ou seja, Ventura procurou muito fazer um rage bait a António José Seguro, ao adversário. Portanto, tentar provocar alguma reação, gozar ou troçar ou fazer pouco de algum tipo de postura ou de afirmação que Seguro tenha feito, e o que aconteceu foi que Seguro não respondeu. Portanto, Seguro adotou uma postura também pela sua própria personalidade, uma postura mais neutra, mais ponderada, mais sóbria ao longo dessa semana,
portanto, o caso do Chega e de André Ventura é talvez o mais óbvio de várias tentativas de rage bait, não só por Ventura, estou a falar aqui do ato eleitoral, mas também de outras figuras do Chega, seja partilhar de forma propositada, por exemplo, desinformação, que nós falámos no podcast, e entretanto tenho vindo a pensar cada vez mais, também pode ser uma forma de rage bait, porque só as pessoas corrigirem a desinformação já estão a ceder um pouco a esse risco, porque ao partilhar aquilo, acredito ou quero acreditar que um agente político sabe minimamente de onde vem a informação que está a utilizar para um vídeo que vai transmitir a várias pessoas, e sabendo que é falso, também sabe que vai haver pessoas a corrigir. Para corrigir é preciso partilhar o vídeo, é preciso comentar o vídeo, o que seja, e portanto o rage bait aqui também acaba por funcionar dessa forma. José, deixa-me só aqui dizer uma coisa sobre isto, que é, eu acho que o rage bait é mais utilizado por partidos que estão nas franjas do sistema político, ou seja, nos extremos do sistema político, na medida em que um partido tradicional, um partido mainstream, por exemplo, do centrão, que domine já habitualmente a política, ele não tem tanta necessidade de aparecer ou de ter atenção, porque as pessoas já reconhecem esse partido, já tem a sua base eleitoral mais estável. Um partido que seja mais novo e que seja mais extremista vai precisar mais de utilizar o rage bait ou outras técnicas mais alternativas e mais radicais para conseguir espaço mediático, e portanto, à medida que a política foi ficando mais polarizada, o rage bait e outro tipo de técnicas deste género começaram a ganhar um espaço que não tinham antes na comunicação política tradicional. Isso que é um ponto que eu acho que é importante, né? Essa divisão de que nos polos extremos, quando a gente está falando de política, o rage bait ele é mais presente do que, ele é mais utilizado e mais presente do que na região mais central, nos partidos mais tradicionais, como vocês disseram, né? Sim, e isso foi muito visível na campanha presidencial aqui em Portugal, que foi há poucos meses e que o Gonçalo teve a oportunidade de acompanhar mais em detalhe, em que nós observamos um candidato da extrema-direita a utilizar muito técnicas como o rage bait, como deepfakes na sua campanha, e depois temos o candidato do centro, neste caso centro-esquerda, que acabou por vencer as eleições, com uma campanha até bastante tradicional e muito pouco disruptiva nas redes sociais, porque o objetivo daquele candidato era essencialmente manter a sua posição enquanto candidato daquilo que se designou como o amplo campo democrático, ao passo que o candidato da extrema-direita queria entrar para novos eleitorados e queria ganhar mais espaço mediático. Aliás, ele tem sido muito bem sucedido aqui em Portugal a fazer isso, porque muitas vezes os próprios meios de comunicação social tradicionais acabam por ser apanhados neste isco do rage bait. Porque às vezes são coisas tão disruptivas, tão diferentes daquilo que as pessoas estavam habituadas a ouvir, e geram tal reação do público que os próprios média vão atrás deste rage bait, que é bastante imprudente, na minha opinião, mas tem funcionado. E, Gonçalo, observa-se que muitas vezes, quando a gente, ainda falando de política, a presença do rage bait ele é acompanhado de outros, deepfake, fake news, ele é construído em cima de outros pilares também nesse nível, quando a gente está falando na situação da política, ou ele acaba se tornando algo construído sozinho e que não tem base em outras situações como aí deepfake, fake news ou outros fatos? O rage bait, sobretudo, é uma estratégia de conteúdo, ou seja, não podemos dizer necessariamente que o rage bait é conteúdo em si, é uma estratégia que alguém aplica ao seu conteúdo. No caso dos políticos, por exemplo, e nestes casos de que estamos a falar, é sobretudo através daqueles exemplos que já referimos, ou seja, a desinformação que tem esse efeito prático, ou seja, se eu quero desmentir uma desinformação, uma notícia falsa que foi partilhada por um partido nas redes sociais, eu, para dar contexto, tenho de partilhar essa notícia inicialmente, ou seja a partilhar o vídeo original, ou seja a partilhar uma citação do vídeo original ou das afirmações originais. Seja de que forma for, eu não consigo desmentir uma notícia falsa sem dar a origem
e dar a conhecer a origem dessa notícia falsa. Portanto, em termos práticos é isto, vai sempre aumentar o alcance do vídeo ou da publicação em questão, da publicação original, que foi feita pelo partido. Portanto, aqui o RageBait acaba por se ligar muito a esta questão da desinformação e depois também as deepfakes. Sobre esta questão da desinformação e das fake news, muitas vezes as fake news utilizam os mesmos princípios do RageBait na medida em que o tema é um tema tão passível de gerar indignação que as pessoas partilham por ficarem indignadas, ou seja, quem acredita naquela notícia partilha por ficar indignado com o que ela diz. Quem depois sabe que a notícia é falsa, comenta ou partilha também para dizer que é falsa. E, portanto, dos dois lados, a desinformação muitas vezes consegue criar RageBait. E nós tivemos casos, quer nas eleições norte-americanas de 2016, quer nas eleições brasileiras de 2018, quer no referendo do Brexit aqui no Reino Unido, nós tivemos várias peças de desinformação que elas eram, numa forma talvez ainda embrionária, também peças de campanha que estavam a utilizar o RageBait como técnica de comunicação. A gente está falando, né, principalmente da questão de Portugal, mas se a gente for pegar num passado não tão distante, a gente podemos utilizar quando a gente está falando de RageBait, citar as eleições aqui do Brasil de 2022 e até principalmente o que vem acontecendo nos Estados Unidos, toda a questão do Trump em relação ao imigrante, essas questões, a gente consegue incluir essas situações, principalmente agora os Estados Unidos, nessa questão do RageBait também, do que é produzido por lá? Eu acho que o Trump é um especialista do RageBait. Ele sabe fazer isso muito bem, já o fazia em 2016 na sua primeira candidatura, ou seja, ele diz coisas tão ultrajantes para aquela que é a convenção mainstream do que se deve dizer na política, que isso gera uma irritação tal, um desespero tal da parte de quem é opositor de Donald Trump, que isso acaba por amplificar a mensagem. E podemos voltar até à campanha de 2024, quando Trump diz que as pessoas de Porto Rico comem os cães, comem os gatos, não é? É uma frase que fica viral, é uma frase absurda, e nós pensamos assim, os norte-americanos votaram numa pessoa que diz que os membros de uma determinada comunidade do país comem os cães e comem os gatos. Mas a verdade é que esta frase gerou ou seja, ela foi tão partilhada, ela foi tão discutida, que no fim o Donald Trump conseguiu o que queria, que era completamente ocupar o espaço mediático da campanha. E a Casa Branca faz isso agora, ou seja, fora de um contexto de campanha eleitoral e num contexto mais de comunicação política. A Casa Branca faz isso de uma forma bastante intensiva, que é inundar de absurdos a comunicação para que em todo momento a própria oposição já nem saiba reagir àquilo que está a acontecer. Eu acho que nos Estados Unidos e na comunicação do Partido Republicano e da Casa Branca isto é uma coisa muito clara. O Partido Democrata tem tido, por vezes, algumas respostas neste sentido. Por exemplo, o Gavin Newsom, da Califórnia, ele muitas vezes tenta responder na mesma moeda, mas acaba por ser um registro um pouco diferente. Eu acho que na política brasileira, nas campanhas de 2018 e de 2022, isto também aconteceu de parte a parte, mas parece-me a mim que não é feito de uma forma tão estruturada como nos Estados Unidos, embora, por exemplo, no caso do Brasil, em 2018, a questão das fake news até foi, se calhar, teve um impacto maior nas famílias brasileiras e no ambiente que se vivia em torno daquela eleição do que aconteceu nos Estados Unidos. E eu, na altura, tive a oportunidade de falar com amigos do Brasil e perceber esse impacto que a desinformação e o RageBait causado por ela estava a gerar no seio de famílias e de grupos de amigos. Você falando, né, Pedro, da questão do Brasil, aí 2018 a gente teve situações, 2022 tivemos situações e estamos aí a caminho já para as eleições deste ano, que ocorrem lá em 4 de outubro. Muitas vezes a gente sabe que a tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, de meios digitais, eles vão se aprimorando. A gente pode esperar situações que se aprimoraram em questão de Estados Unidos ou até mesmo aí Portugal vindo para o Brasil nessas próximas eleições sendo trazidas para cá. Quando as pessoas, quando a população, inclusive quem está aqui nos acompanhando, são
atingidas por esses posts de ragebait, pode ser até uma pergunta meio retórica da minha parte de fazer, mas o que as pessoas devem levar em consideração nesses momentos, quando elas se deparam com situações construídas em cima do ragebait, aí principalmente quando a gente agora está falando inclusive do meio político? Eu acho que é difícil, às vezes, numa primeira abordagem, nós percebermos logo que estamos a ser vítimas de ragebait. Mas a verdade é que, se nós percebemos que há um padrão de conteúdos, nomeadamente dos mesmos grupos de utilizadores ou dos mesmos utilizadores, que nos enervam, que nos irritam, é possível que aqueles criadores de conteúdo estejam a utilizar o ragebait. E se eles estão a utilizar o ragebait, nós devemos resistir, ou seja, se um criador está a irritar-nos, não é muito bom da nossa parte nós respondermos àquele conteúdo, nós partilharmos aquele conteúdo, porque nós vamos estar a engajar com aquele conteúdo. E isso vai fortalecer o conteúdo, independentemente de nós termos com ele uma interação negativa. Será, por exemplo, muito mais efetivo, muito mais eficaz em termos de algoritmo, ocultar aquele conteúdo, clicar no botão da publicação e dizer ocultar este conteúdo do meu feed, é mais eficaz como combate a esse tipo de conteúdo do que comentá-lo negativamente ou partilhá-lo a dizer que ele é um mau conteúdo. Evitar o comentário por impulso, ou seja, nós não devemos responder a tudo o que nos aparece, porque estaremos a alimentar esse tipo de conteúdo, e o algoritmo vai recomendar mais os conteúdos que têm mais likes, mais comentários, mais partilhas e ainda mais saves, quando as pessoas guardam o conteúdo. Em alternativa, aquilo que eu acho que nós podemos fazer é potenciar os conteúdos que são positivos e que são construtivos, ou seja, se eu vejo um conteúdo bom nas redes sociais e eu gosto daquele conteúdo, esse sim é que eu devo partilhar e que devo comentar, até para incentivar o criador. Muitas vezes, eu depois na sequência do episódio do podcast fiz uma lista de dicas para lidar com o ragebait, e muitas vezes a arma mais poderosa contra o ragebait é ignorá-lo. Ou seja, se estão a fazer isto para me enervar, o melhor que eu tenho a fazer é deixá-los a falar sozinhos. E não responder, né? Não dá sequência naquilo que está sendo construído ali, né? Para quem está nos acompanhando, a gente está falando principalmente da parte de eleições, estamos falando aí do processo eleitoral que ocorreu em Portugal, Estados Unidos há algum tempo atrás, está para ocorrer aqui no Brasil, mas eu lembro, em um trecho do podcast, onde vocês falam de ragebait, eu lembro que o Gonçalo fala sobre o vídeo em cima do pastel de Belém comido com colher. A gente está falando das eleições, do ragebait em cima da parte política, mas o ragebait ele é construído em outras frentes também, como é o caso desse que tu usou de exemplo, né, Gonçalo? Sim, ou seja, e esses exemplos que demos, até para que as pessoas percebam que nem todo o ragebait tem estes fins assim mais nefastos ou podem ser apenas usados para aproveitamento político, como disse, é uma estratégia de conteúdo. Há situações em que esta estratégia é usada só para gerar reações, de facto, para gerar alguma indignação, não que seja uma indignação assim tão séria quanto o conteúdo de que falámos até agora. Um exemplo em Portugal nós temos o pastel de nata, e portanto se alguém gravar um vídeo a comer um pastel de nata com uma colher, a parte da nata, isso é uma boa forma de fazer ragebait, porque as pessoas levam aquilo se calhar demasiado a sério e vão reagir, vão comentar a dizer não podes fazer isso, o que é que estás a fazer, e certamente também haverá outros exemplos com a gastronomia de outros países e do Brasil, de certeza que também há exemplos e coisas que são como que proibidas. Por exemplo, em Itália, ou se enviarmos um vídeo a um italiano a partir o esparguete, também vai funcionar como uma boa forma de ragebait. Se publicarmos isto nas redes sociais, vai gerar reações. Ou seja, como disse, o ragebait não é conteúdo em si, é uma estratégia, uma forma de fazer conteúdo, uma estratégia que se aplica e é utilizada por várias franjas dos usuários das redes sociais. Portanto, desde políticos a pessoas que fazem conteúdos que depois não têm nada a ver com essa natureza. Eu não sei como é que é aí no Brasil, mas aqui em Portugal o tema da comida é um tema muito passível de gerar discussão.
as pessoas que são muito ligadas aos hábitos culturais em torno da refeição e em torno da alimentação. E, portanto, qualquer alteração àquilo que é muito típico ou comum pode ser uma forma de rage bait. Eu lembro de uma imagem, por exemplo, que viralizou muito, isto já há muitos anos, ou seja, antes até de se falar destes fenómenos todos, que era uma francesinha. A francesinha é um prato típico português em que, em vez de ser utilizado o pão para fazer a francesinha, era utilizada massa. E isso na altura foi muito viral, porque era um insulto, um ataque à francesinha. E tal como aqui a questão de comer com colher ou fazer misturas esquisitas de comida pode ser uma forma fácil de gerar rage bait, embora seja um rage bait mais inofensivo. Sim, e é um ponto importante quando a gente está falando de alimentação. Eu fiquei puxando na minha memória aqui, questão de Brasil. Eu acho que aqui a gente não tem, talvez me falhe a memória agora, mas nenhuma situação tão, como foi o caso do espaguete para os italianos, o pastel de Belém aí para vocês em Portugal, até porque a gente tem sempre uma brincadeira aqui no Brasil, porque a gente é brasileira, a gente traz muito do Brasil para as comidas quando elas vêm. A pizza nossa aqui no Brasil, acho que, assim, guardadas as devidas proporções, ela difere muito do que é consumido na Itália, porque a gente chega a ter o ponto de ter pizza de sorvete aqui no Brasil, pizza de pudim. Então, a gente abrasileira muito essas questões. Mas a gente acaba se deparando, eu acho que aqui no Brasil, imagino que muito vem também da questão do esporte. Eu acho que é um ponto, o futebol para nós é muito caro para a sociedade, então eu imagino que a questão do rage bait também quando a gente fala dessa construção, pode ser levada em consideração aqui no Brasil. Mas para que a gente possa complementar toda essa nossa conversa aqui, eu acho que o ponto que fica é de que quando se deparar com esse conteúdo, com essa produção, com esse rage bait, é saber diferenciar quando é um assunto vindo para difamar outra pessoa ou para construir uma narrativa enfrentando uma pessoa, quando é um conteúdo como a gente usou o exemplo, eu volto a usar o exemplo aqui, porque até inclusive fui procurar nas redes sociais o vídeo dele comendo pastel de Belém de colher, quando conseguir diferenciar esse tipo de conteúdo, né? Sim, exatamente. Eu acredito que não haja mal em ir reagir ao vídeo de uma pessoa a comer pastel de nata com colher e dizer não podes fazer isso, e depois interagir com outro conteúdo da pessoa. Aqui não há, lá está, como dissemos, é um exemplo mais inofensivo e até pode gerar algumas situações caricatas e humorísticas. Agora, quando falamos nomeadamente de políticos e de pessoas que têm algum tipo de cargo público, aí eu acho que podemos ter algum cuidado. Antes dizia-se que toda a publicidade é boa publicidade. Talvez agora não seja bem assim, mas todo o mediatismo é mediatismo, seja bom ou mau. E, portanto, nós, quando reagimos a um conteúdo de rage bait, estamos a dar mediatismo, estamos a dar alcance, estamos a dar partilhas, estamos a melhorar a performance deste conteúdo no algoritmo da rede social e, portanto, estamos a dar-lhe, a oferecer mediatismo, que é a coisa que muitos políticos e muitos pequenos partidos, lá está, das franjas, procuram, porque precisam dele para viver, para crescer. E por isso eu acho que é importante seguir aqueles conselhos de que o Pedro já falou ao reagir a este tipo de conteúdo. Viu, eu agradeço a presença de vocês aqui. Eu imagino que a gente poderia ainda ficar muito tempo falando sobre o rage bait. Eu imagino que vai ser um tema presente na vida aí ao longo deste ano de 2026, seja pelo período eleitoral, seja nos conflitos que a gente vem observando, né? Questão de Oriente Médio, questão dos Estados Unidos. Eu gostaria mesmo de agradecer a presença de vocês aqui, Gonçalo, você também, Pedro, para que a gente pudesse trazer esse assunto e que vai ser uma palavra do ano eleita pelo dicionário da Oxford, mas que está se fazendo presente ao longo de 2026 na vida de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. E é claro, para quem está nos acompanhando, eu deixo o convite para acompanhar o Futuro do Futuro, podcast aí comandado pelo Pedro e também aí com a presença do Gonçalo novamente. Nosso muito obrigado. Para você que está nos acompanhando, fica o convite. Esse episódio do RBV Entrevista já está disponível nas nossas plataformas digitais, no YouTube e no Spotify. Você pode conferir, assistir, acompanhar a qualquer momento. A gente se encontra novamente na próxima semana. Até lá. Você acompanhou
o RPV Entrevista, com o patrocínio de Renato Pneus. A nossa família cuidando da sua família.